Bom dia, muito bem-vindos a mais esse momento de culto aqui da comunidade evangélica de Confissão Luterana do Fundo Canoas. Novamente estamos reunidos de maneira virtual, infelizmente ainda não é possível a gente se reunir presencialmente, mas louvamos a Deus porque é possível, por meio da tecnologia, estarmos conectados como igreja, como corpo de Cristo. Esse domingo é um domingo todo especial porque é o dia em que nós lembramos do Pentecostes. Pentecostes é uma data que fica até meio esquecida dentro do calendário da igreja e também dentro da espiritualidade cristã, ela é meio que esquecida, mas ela é importantíssima. Por quê? Porque é o dia em que nós lembramos o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo de Deus. E nas senhas diárias, a palavra para o dia de hoje é uma palavra muito significativa, do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Queridos, quando os discípulos de Jesus estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, com isso eles receberam a capacitação, receberam as condições para pregar o Evangelho de Jesus na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E os confins da terra inclui Rio do Sul, inclui Santa Catarina, inclui o Brasil. Naquela época nem se sonhava que existisse um continente chamado americano, mas Deus já sabia. E Deus já estava preparando naquele tempo os discípulos para que eles fossem pregando o evangelho de cidade em cidade, de cidade em cidade, e o evangelho da salvação em Jesus. Evangelho não é nada mais, nada menos do que a notícia maravilhosa de que Jesus te salva, a ti e a mim, por amor, por graça e por bondade. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Um plano de vida de verdade, um plano de alegria, um plano de uma vida que vale a pena ser vivida, que começa aqui e que termina na eternidade. Isso é o Evangelho. Dito de maneira muito resumida, óbvio, né? Mas é essa boa mensagem do amor de Deus pela humanidade perdida, pela humanidade que vive cheirando a morte, que vive vivendo tempos difíceis, tempos desesperadores. A boa notícia de que Deus ama a humanidade chegou até nós, até os confins da terra, até cada um de nós no ano de 2020. Que coisa maravilhosa. E todo esse movimento, todo esse pregar do Evangelho, pregar da boa notícia do amor de Deus, tem como sustentador, como motivador, como capacitador o Espírito Santo. A presença de Deus entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus. Que notícia maravilhosa. Que coisa boa. Que coisa boa a gente lembrar que o Espírito Santo está entre nós nesse momento de pandemia, trazendo consolo, esperança e a certeza de que nós não estamos abandonados, mas de que Deus está conosco, de que Deus está com a gente, de que Deus também vai lembrar de nós e nos mandar a chuva. Estamos vivendo uma estiagem muito grande, muito grave na nossa região. Dos 28 municípios do Alto Vale, 24 já decretaram situação de emergência. A coisa está crítica. Mas no meio de tudo isso, é o Espírito Santo que me convence de que Deus me ama e que Deus cuida de mim e de que Deus tem uma compaixão enorme pela minha e pela tua vida. Pentecostes, vinda do Espírito. Louvado seja Deus por isso. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te exaltar e te bendizer pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido um Deus fiel a nós,
um Deus que tem vindo ao nosso encontro a cada novo dia e dito que nós somos seres amados por Ti. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos desse amor, mas mesmo assim Tu nos amas, mesmo assim Tu te importas conosco, e mesmo assim o Espírito Santo de Deus está falando a cada um de nós nessa manhã e a cada momento quando a palavra de Deus é ensinada. Fica conosco, capacita-nos a ouvir e a entender aquilo que Tu nos tens a dizer. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Nós queremos agora ouvir uma canção com a Elisiane e na sequência então algumas pequenas comunicações e então a palavra do Senhor. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Temos algumas pouquíssimas comunicações para compartilhar contigo, lembrando aos pais dos confirmandos do primeiro ano que as apostilas estão à disposição toda quinta-feira das 18 às 19 horas, pode pegar aqui no salão com a Anali. Aproveitando também para dizer que a tesoureira da comunidade está à disposição aqui no salão todas as quintas-feiras às 14h30, às 19 horas, para, enfim, os acertos dos anuais, ofertas, dízimos. E nesse sentido eu também queria, meu querido irmão e irmã, te motivar. Embora nós estejamos com as nossas atividades presenciais suspensas, a igreja continua com seus compromissos. E a tua oferta é importante, a tua oferta é muito importante, a tua contribuição é muito importante, o teu anual é muito importante. Eu sei que é um momento bastante complicado e conturbado para a gente falar em finanças, mas eu queria colocar no teu coração, não esquece da parte de Deus. Não esquece que Deus tem nos dado, apesar de todas as dificuldades que temos passado, Deus tem nos dado motivos para sermos muito agradecidos, para sermos muito gratos. Eu vivencio isso com a minha família, constantemente. Então, fica o apelo, fica a motivação, fica o desafio de também honrarmos a Deus nesse momento com as nossas ofertas, com as nossas finanças, com os nossos anuais, enfim, com as nossas os nossos compromissos financeiros também com a comunidade. Eu não quero ser mal interpretado, por favor. É apenas uma motivação, um apelo também, porque a nossa comunidade ela continua com seus compromissos financeiros e a sua oferta ela é muito importante. Nós estamos terminando no dia de hoje uma série de mensagens
Depois você vai, no início do culto você viu o flyer de divulgação, agora antes da pregação você vai ver de novo o flyer, Revelações na Pandemia. E todas essas mensagens, elas estão disponíveis no Facebook da comunidade do Fundo Canoas. É só entrar no Facebook e procurar lá, Luterana Fundo Canoas, pode se inscrever, pode nos seguir nos canais. Também algumas mensagens estarão disponíveis no Instagram da comunidade, mas no Facebook todas estão lá, você pode conferir, pode acessar, pode assistir, desde a primeira até a mensagem do culto de hoje. Essas eram as comunicações e na sequência então nós queremos ter o nosso momento de palavra. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, Revelações na Pandemia, e eu confesso para vocês que pensar sobre esse tema me foi por demais impactante e ao mesmo tempo edificante. Você pode conferir no Facebook lá da comunidade, Luterana Fundo Canoas, todas as outras mensagens, se você talvez não pegou. Ou pode mandar um recado também, naquele número que vai aparecer no final do culto, pode mandar um recado no WhatsApp e eu te encaminho os links de todas as pregações, de todas as mensagens. E ao longo desses 5 domingos, esse é o 6º domingo, nós refletimos sobre essa temática, revelações que nós estamos fazendo ou tendo nesse momento de pandemia. E a revelação que a gente faz hoje, e com essa a gente quer encerrar a nossa série de mensagens, é a revelação de que há uma indiferença, há uma desvalorização da vida humana. E a pandemia nos revela isso. Mas antes de nós entrarmos mais especificamente nessa questão, deixa eu trazer alguns dados. Homicídios no Brasil. O Brasil teve cerca de 41 mil vítimas de crimes violentos no ano passado, no ano de 2019. O menor número desde 2007, o ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. 41 mil mortes por crimes violentos no Brasil, e foi o menor índice desde 2007. O país teve, nesse ano, nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, 2020 registrou 7.743 assassinatos. Houve 548 mortes a mais em janeiro e fevereiro deste ano do que janeiro e fevereiro de 2019, uma alta de 8%. Feminicídios no Brasil. Uma mulher é morta, em média, no Brasil a cada 7 horas. E isso perfaz, no ano de 2019, um número assustador de 1.314 mulheres que foram mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. E Santa Catarina, isso é chocante. Santa Catarina, no ano de 2018, contabilizou 95 feminicídios, mulheres que foram mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. E pasmem, no ano de 2019 nós tivemos um salto para 129 feminicídios, uma alta de 35,8% em relação a 2018. No trânsito é uma outra barbárie. Considerando os números absolutos, em 2018 nós tivemos 32.655 mortes por lesão no trânsito. Os dados de 2019 ainda não foram fechados completamente pelas autoridades, pelo governo brasileiro, mas são dados assustadores. Se a gente somar os homicídios mais as mortes no trânsito, nós já chegamos perto de 100 mil pessoas. E a pandemia da Covid-19 já ceifou, desde o dia 17 de março,
quando tivemos o primeiro óbito por Covid-19 no Brasil. Do dia 17 de março até esta semana, mais de 25 mil pessoas. Esses dados deveriam nos fazer chorar. Deveriam nos fazer chorar. Mas o que mais nos assusta é a maneira como algumas pessoas olham para esses dados todos. É a maneira como algumas pessoas olham, por exemplo, para os dados dos mortos da Covid-19. E daí, lamento, o que quer que eu faça? E uma outra pessoa, uma outra autoridade, ex-autoridade, uma personalidade conhecidíssima do Brasil, disse: ainda bem que a natureza, contra a vontade humana, criou esse monstro chamado coronavírus. Quem está um pouco por dentro sabe de quem eu estou falando, dessas duas pessoas aqui. Eu não quero polarizar, eu não quero polêmica, eu não quero isso, mas o que me choca, meu querido e minha querida, o que me choca é a frieza e a indiferença com a qual nós brasileiros lidamos com tantas mortes. São dados, são números de mortes em guerra. Nós somos conhecidos como o país da paz, mas nós não somos tão pacíficos assim. Na semana passada nós vimos, o quanto nós somos violentos, agressivos, vorazes nas redes sociais, nas mídias. Nós nos atacamos, nós nos criticamos, nós falamos mal, nós machucamos, nós ofendemos, mas não só. No trânsito nós somos violentos. Nós somos violentos dentro de casa. Na primeira mensagem desta série, eu trouxe dados de Blumenau, onde aumentou muito a violência doméstica, dados que estão aí disponíveis nos jornais, é só dar uma olhadinha. Esses dados, queridos, de tantas mortes, de tantas vidas perdidas no trânsito, por Covid, por feminicídio, por homicídio, isso deveria nos fazer chorar. Mas o que nós vemos é indiferença. Que pena, pois é, mais um, né? Fazer o quê? Queridos, é lamentável a gente ver pessoas que poderiam dizer alguma coisa para dentro dessa realidade e fazer alguma coisa e dizer algo, e enfim, trazer uma palavra, dizer lamento, ou ainda bem que surgiu uma doença como essas. Não dá. Eu confesso para vocês que eu fico alarmado quando eu vejo que no trânsito morrem mais de 30 mil pessoas no ano. Eu sou natural de Taió. Taió tem um pouquinho mais de 18 mil habitantes. Em 2018 morreram, por dados oficiais, 32.655 pessoas. Isso é praticamente 2 vezes a população do meu amado município de nascimento. Isso é a metade da população de Rio do Sul, praticamente. E nós ficamos como com isso? Indiferentes. Queridos, a vida humana tem sido tratada com descaso. A vida humana tem sido tratada com descaso na nossa cultura e na nossa realidade. Lamento. Pois é, todo mundo precisa morrer um dia. Queridos, não é assim. A vida humana é valiosa aos olhos de Deus. Essa realidade de que a vida humana é valiosa aos olhos de Deus deveria nos fazer olhar para dados assim, de morte no trânsito, de morte por epidemias, de morte por fome, por desnutrição. Deveria nos fazer chorar diante disso. Por quê? Porque a vida humana é amada e preciosa aos olhos de Deus. Algumas considerações sobre isso. A vida humana é criação de Deus e não é fruto do acaso. Se a gente olha, Deus cria a vida humana com intenção, lá em Gênesis. Está lá, pode conferir na tua Bíblia. Gênesis 1 e 2, criação do mundo, e ali junto está incluído o ser humano, feito com maestria, feito
de maneira extraordinária pelo Criador. Agora há pouco, ainda antes de gravar o culto, conversávamos, minha esposa e eu, e falávamos da extraordinariedade do corpo humano. Foi feito com carinho, com amor. Cada ser humano é fruto do milagre criador e criativo de Deus. Se a gente olha um bebê e esse bebê se desenvolve, começa com 2 células que se unem e se transformam num ser humano, com capacidades intelectuais, com capacidades motoras, com capacidades criativas. Gente, isso é fabuloso! Deus criou a vida humana e por isso ela tem valor. Do mais rico, aquele que está deitado na sarjeta, todos são amados de maneira igual pelo Criador. E aí, eu quero chamar a tua atenção para um texto bíblico que vai estar projetado aqui do lado. O Gabriel, que está aí nos bastidores me ajudando com o culto, ele vai projetar um texto bíblico onde Davi fica pasmo diante da maravilha da criação de Deus, quando ele diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram ainda um embrião. Todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Oh, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Salmo 139, versículos 14 a 17. Quando a gente olha para a vida humana, a gente tem que dizer o mesmo que Davi: Senhor, que negócio extraordinário. Deus ama esse ser extraordinário. Deus ama. Segunda consideração que eu quero fazer diante dessa triste revelação de que lidamos com indiferença diante da vida humana e diante de tantas perdas que nós temos no país, é a constatação de que a vida humana está constantemente sob o olhar cuidador do Criador. A palavra nos diz, vai estar projetado aqui do lado: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Salmo 146, versículo 9. O salmista novamente percebe na sua relação com o Criador de que Deus tem um plano de proteção. Ele protege o estrangeiro, ele protege o órfão e a viúva. Lembrando que no contexto israelita, os estrangeiros eram pessoas que eram acolhidas, guardadas, cuidadas, alimentadas pela cultura judaica. Se alguém estivesse de passagem, era convidado para pernoitar na casa de alguém. Se a gente lembra dos discípulos no caminho de Emaús, voltando lá de Jerusalém, aquela história que está lá em Lucas 24, pode conferir lá na tua Bíblia. Eles convidaram Jesus para entrar, para ficar com eles, para cear com eles e para pernoitar ali. Então, na cultura israelita, havia essa compreensão do cuidado com a vida do estrangeiro, que está numa situação de vulnerabilidade, mas também do órfão e da viúva. Havia um cuidado muito grande, um zelo, para que não faltasse pão, não faltasse abrigo, não faltasse tranquilidade para essas pessoas. E se a gente olha para o Antigo Testamento com esse olhar do cuidado de Deus com a vida humana, a gente vê que Deus tem cuidado inclusive com o assassino. Havia umas cidades de refúgio. Está lá, pode conferir no Antigo Testamento. Está lá em Levítico. Havia umas cidades de refúgio, onde alguém que cometia assassinato podia se refugiar e ninguém poderia puni-lo, ninguém poderia fazer ele sofrer a lei do talião. A lei do talião era a lei do olho por olho, dente por dente. Quem assassinava alguém era assassinado, quem machucava alguém era machucado, quem roubava alguém tinha que devolver e assim por diante. Havia essas cidades onde o Criador também pensava
na proteção da vida daqueles que talvez aos nossos olhos não deveriam ser protegidos. A vida humana é valiosa para Deus. A vida humana é valiosíssima para Deus. A tua vida é valiosa para Deus. Talvez tu estejas te sentindo, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, tu estejas te sentindo com a vida vazia, sem sentido, triste, quem sabe até pensando alguma bobagem, alguma besteira. Deixa eu te dizer que a tua vida é valiosa. A tua vida é valiosa para Deus, tanto quanto a minha vida é valiosa para Deus, a vida do Gabriel é valiosa para Deus, a vida de qualquer ser humano é. A vida humana é valiosa para Deus. E por ela ser valiosa para Deus, ler dados como esses que eu li, de tantas mortes no trânsito, tantos feminicídios, tantos homicídios no Brasil, isso deveria nos fazer chorar. Porque são vidas perdidas, são pessoas amadas pelo Criador, por Deus, que se perderam. E por trás dessas mortes todas, por trás dessas 32.655 pessoas que perderam a vida nas estradas brasileiras, existem 32.655 famílias. A gente não se dá conta disso. A morte de alguém deveria nos levar a um lamento profundo, porque isso causa dores terríveis nas famílias que perderam seus entes queridos. Por isso nós não podemos dizer, pois é, 25 mil pessoas morreram de Covid, pois é, mas todo dia morre gente no país. Gente, morre, é verdade, mas são pessoas amadas por Deus e o nosso coração deveria doer por causa disso. Nosso coração devia lamentar profundamente e dizer, Senhor, tem misericórdia. Queridos, é óbvio que também as nossas estradas, elas são máquinas de matar pessoas. As nossas estradas são extremamente perigosas. Pessoas se arriscam demais, é verdade, a gente sabe disso. Eu tenho consciência disso. Eu trafego pela 470 e eu vejo barbaridades acontecendo ali. Mas, ainda assim, quando uma vida se perde, não interessa se essa pessoa cometeu alguma imprudência ou não, é uma vida que se perdeu. Uma vida para quem Deus tem um plano, uma vida para quem Deus tem um sonho, que se perdeu. Queridos, a vida humana é tão valiosa aos olhos de Deus, e isso não deveria nos permitir jamais olhar para a vida humana com indiferença e dizer, pois é, coitado, morreu, fazer o quê, né? A vida segue. A vida humana é valiosa aos olhos de Deus, que nos deveria fazer dizer que pena que faleceu, que pena que morreu, que pena que sofreu um acidente, que pena. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano de vida, um plano de salvação com cada um que morre. E esse plano, a gente vê a consumação dele na cruz, lá no Gólgota, lá em Jerusalém, quando Jesus dá a sua vida na cruz. Ele faz isso não para que eu seja simplesmente alguém que diga, nossa, como Jesus é bonzinho, não. Mas é para que eu não vá para o inferno. Para que a minha vida não seja um inferno. Para que a minha vida não seja perdida eternamente. É por amor que Jesus vai às últimas consequências. É por amor às pessoas que morreram por Covid. É por amor às pessoas que morreram no trânsito. É por amor àqueles que foram assassinados. É por amor àquelas mulheres que são mortas, espancadas, violentadas. É por amor às crianças que são agredidas. É por amor ao mundo que está clamando por misericórdia que Jesus dá a sua vida na cruz. É por ti e por mim. É por quem está jogado na sarjeta. É por quem está sentado nas suas confortáveis cadeiras, sentado nas suas mansões. É por amor ao ser humano. Queridos, Deus não quer que a nossa vida seja vivida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que o Senhor deseja que nós não olhemos para a vida humana com indiferença. Pelo contrário,
O Senhor quer que nós olhemos para a vida humana, para ti e para mim, como alguém valioso, amado, alguém importante, alguém digno de ter sido agraciado com o amor do Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz, para que nós pudéssemos viver diferente. Por isso, quando alguém morre, eu fico muito triste com isso. É óbvio que existem mortes que são também um alívio, né? Se a gente pensa em pessoas de bastante idade, bastante debilitadas, doentes, em alguns momentos a morte ela é até um descanso para aquela situação. Mas quando eu vejo que pessoas são brutalmente arrancadas do seu convívio familiar, isso me entristece muito, porque Deus é o Deus da vida. Deus quer que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso nós não poderíamos jamais olhar, são 25 mil pessoas que morreram por causa de uma doença. Gente, são 25 mil vidas amadas por Jesus. São 25 mil vidas que se perderam por conta de um vírus. Pessoas amadas por Jesus. Pessoas amadas por suas famílias. Queridos, nós precisamos aprender com o Criador a olhar para a vida com o valor que ela tem. Nós precisamos aprender a olhar para a vida com a profundidade do valor que Deus concede. E quando a gente vai olhar dessa forma, a gente vai entender o quanto a gente é amado, o quanto a gente é valioso. A tua vida é valiosa. Se tu está pensando em fazer alguma besteira, não faça, porque tu és valioso aos olhos de Deus. Se tu tem desanimado e dito, eu não aguento mais, tua vida é valiosa aos olhos de Deus. Tua família é valiosa aos olhos de Deus. Se o mundo trata a vida com indiferença, Deus trata a vida com preferência. Se o mundo trata a vida com indiferença, Deus trata a vida com muito valor, com preciosidade. E essa é a mensagem que precisa ser lembrada. Se todos tratam 25 mil mortos por Covid como algo banal, para Deus isso não é banal. Para Deus isso não é banal. Por quê? Porque a vida humana é valiosa. Tão valiosa a ponto de Jesus dar a sua vida na cruz por essas 25 mil pessoas que partiram no Brasil. E por cada um que está aí, tendo que conviver com essa pandemia. Deus nos trata com valor. Deus nos trata com amor. E um amor profundo, intenso e verdadeiro. Guarda isso no teu coração. Leva isso para a tua vida. Leva isso para a tua vida. Quero aproveitar o momento também e já divulgar. Vou pedir para o Gabriel também projetar depois, né, no final do culto, o flyer da nova série de pregações que nós teremos aqui no Fundo Canoas. Desde já fica o convite. Fica o convite para nos acompanhar. Desejamos que logo, logo possamos novamente nos encontrar presencialmente, mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos encontrando virtualmente e compartilhando com você a palavra do Senhor, a palavra de salvação do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. E nós queremos orar ainda ao final desse culto e com isso também nós queremos encerrá-lo. Oramos então. Senhor, nós queremos dizer que nós nos envergonhamos na Tua presença, Pai, porque muitas vezes nós lidamos com a vida com indiferença. E nós não ficamos profundamente contristados, nós não ficamos profundamente chocados com a morte brutal e cruel de pessoas. Quando olhamos para o nosso trânsito, para os homicídios, para os feminicídios, nós ficamos estarrecidos, Senhor, com tantas vidas que são perdidas, vidas valiosas aos Teus olhos. Senhor, ajuda-nos a entender isso e a lamentar. E a desejar, Senhor, que esses índices caiam bruscamente. Que nós não tenhamos mais, Senhor, que enterrar pessoas que morreram no trânsito, pessoas que foram brutalmente assassinadas. Senhor, dá-nos a compreensão, como Teu povo, como Tua igreja, de que a vida é valiosa.
Tira, Senhor, também do coração de todos aqueles que nos ouvem nesse momento o eventual desejo por colocar um fim na sua vida. Senhor, nós vivemos numa região de Santa Catarina onde acontecem muitos suicídios. Senhor, que nós possamos olhar e perceber que a vida é valiosa e que, portanto, ela deve ser preservada, ela deve ser lamentada, ela deve ser chorada, porque não é, Senhor, a Tua vontade que dados assim sejam realidade no nosso país. Pai, nós também oramos ainda pela chuva, que possa voltar a chover. Senhor, está tudo tão seco, municípios estão sem água, cidades estão padecendo, Senhor, os agricultores estão num profundo drama, Senhor, a coisa está complicada. Te pedimos, Senhor, que a chuva volte, calma, tranquila. Uma chuva, Senhor, que traga renovo para os reservatórios, para os rios, enfim, para a natureza. Senhor, oramos também pela doença, pela Covid. Senhor, nós temos visto dia a dia dados assustadores, ó Deus, do avanço da doença em nosso estado e em nosso país. Senhor, nós queremos clamar também, Senhor, pelo pico da contaminação dessa doença. Senhor Deus, que nós tenhamos meio logo, ó Deus, um declínio, um decréscimo das contaminações e das mortes. Clamamos pelo nosso país, clamamos também, Senhor, pelas pessoas que trabalham nas linhas de frente, nas unidades de saúde, os médicos, enfermeiros, enfim. Senhor, que sejam fortalecidos e guardados e que nós possamos perceber, Senhor, o Teu cuidado e o Teu agir. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que tu tenha um excelente domingo, uma excelente semana. Lembrando, só sai de casa se realmente for extremamente necessário. Se tu precisa sair, usa máscara, cuida com a higiene, usa álcool gel, enfim, mantenha a distância que é necessária para que a gente possa também minimizar a circulação desse vírus, desculpa. É importante isso, é importante. Vamos se cuidar, vamos se preservar. Tua vida é valiosa e por ser valiosa justamente os desejos de Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando, é que tu te cuide. Cuida dos teus, cuida dos teus. Um forte abraço, fica aí no final para você visualizar o flyer da nova série de pregações que nós queremos ter a partir da semana que vem aqui na comunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo hoje e sempre. Um forte abraço. Até mais.